Olá, pessoal. Eu me chamo Kelly e, de início, o nosso trabalho foram composto por 3 integrantes, sendo eu, a Gabriela Carvalho e a Maria Eduarda Riel. E a gente escolheu o texto 1 para falar e debater, na qual diz Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação de Jovens e Adultos. E agora, nesse instante, eu irei falar para vocês uma pequena introdução sobre o nosso trabalho ao todo. Inicialmente, neste trabalho que vamos apresentar e debater sobre o uso das tecnologias na educação de jovens e adultos, a EJA, devemos pautar primeiramente que vivenciamos em uma era quase todo gira em torno das tecnologias. No entanto, somos bombardeados diariamente com inovações tecnológicas e atualizações de informações, na qual nos permite o acesso à notícia e a comunicação se torna uma coisa mais rápida e de fácil acesso. Devemos ressaltar que as tecnologias de informações e comunicações, as famosas TICs, estão produzindo transformações na vida social, econômica e cultural por todo o mundo, e o Brasil, não sendo nada diferente, está inserido nessa mudança dinâmica. Todavia, neste cenário de transformações e mudanças a todo instante, observamos que aos poucos os meios tecnológicos foram inseridos no processo de ensino. Não sendo nada diferente da sociedade. Este advento tecnológico mudou significativamente toda a metodologia de ensino. Para uma melhor compreensão de todos, podemos dizer que as aulas agora não se restringem apenas no quadrar-giz, o papel, caneta, caderno e borracha. No entanto, temos o uso das projeções, computadores, exibição de vídeos e comentário no saber docente. Entretanto, a presença do novo modelo de sala de aula com diversos saberes tecnológicos é uma coisa de fácil acesso e de interesse e melhor compreensão por parte das crianças e adolescentes, que já nasceram nessa era digital. Porém, como ficaria o caso dos alunos na educação de jovens e adultos, o EJA, que ao voltar depois de anos para a sala de aula, se deparam com este novo modelo de ensino? Como eles vivenciam todas essas mudanças? No atual cenário de tamanhas mudanças no sistema de ensino, vemos claramente o quanto essa cultura audiovisual está proporcionando informações, saberes e outros modos de transmissão de conhecimento, ou seja, a gente não está mais apenas no modelo tradicional, como sendo o professor o mediador. Porém, no meio de tamanhas revolução, ainda observamos que ainda tem professor que se resistem ao modelo tradicional e não fazem o uso das tecnologias, mesmo as mais comuns, como as TVs e os vídeos. No entanto, neste trabalho que vamos debater a frequência e a eficácia das tecnologias no processo de ensino e na modalidade EJA. Evidentemente, a justificativa para tal modalidade se dá ao fato que inúmeros jovens e adultos tiveram que deixar o ensino por inúmeros contextos sociais e financeiros. Por advento, tiveram que trilhar outros caminhos, portanto, retornando depois na necessidade de querer um espaço para a construção de novos sentidos e oportunidades. Assim sendo, o Brasil enfrenta diversos desafios com o EJA, e um deles é a exclusão, que gera impacto nos sistemas educacionais. Devemos também ressaltar e debater que há alguns anos problemas com o analfabetismo ganham força nos meios políticos e educacionais, mas não são todos os brasileiros que têm a oportunidade do ingresso ao ensino e permanência do mesmo. E para encerrar, diante a tais fatos mencionados, vemos claramente a importância das reflexões sobre as metodologias de ensino do EJA. Afinal, como diz Milena Lopes da Silva Ferreira, acreditamos na educação como um principal instrumento para a transformação social e manutenção da qualidade de vida de todos envolvidos em seus processos. Pessoal, ainda continua sendo eu, a Kelly, e eu vou debater com vocês sobre as tecnologias do nosso cotidiano e tecnologias da educação. Tecnologias do nosso cotidiano. É uma coisa inegável que todo o desenvolvimento tecnológico na qual nossa sociedade se encontra inserida, a cada dia estão mais presentes engenharias inovadoras. Nas atividades mais comuns do nosso cotidiano, utilizamos produtos criados por este tamanho avanço para facilitar para nós uma melhor rotina. Contudo, a necessidade do acesso a nova era atinge todas as faixas etárias. Estamos falando das crianças, jovens que já nasceram na era da informação e têm uma maior familiarização neste meio, e os idosos, que ainda precisam correr contra o tempo
para se familiarizar com estes novos conhecimentos. No entanto, podemos citar as tecnologias de informação e comunicação, que nos permite o acesso às demais informações de comunicação a todo instante. Assim sendo, tudo ao nosso redor está sendo transformado, inclusive as formas de adquirir o conhecimento, que antes era apenas tradicional, com o professor mediador. Visto que anos atrás o conhecimento se dava apenas como professor, sendo mediador, e exclusivamente em sala de aula. Podemos ver que atualmente podemos ter acesso a informações sem que haja esforços em qualquer parte do mundo. Contudo, não basta só absorver o conhecimento. É necessário que interprete, processe e transforme as informações em conhecimento. Em suma, afinal, como diz José e também Natal, o grande desafio não será aprender a usar as tecnologias, mas usar a tecnologia para aprender e assim para desenvolver como ser humano e viver uma vida de qualidade. Tecnologias na educação. De início, pensar na tecnologia da educação inclui-se a utilização do computador, o uso da televisão, do vídeo, do rádio e em todo o ambiente escolar. Portanto, devemos ressaltar que o uso dos tamanhos avanços no ambiente educacional se deu há pouco tempo. No entanto, é válido que as TICs atreladas a essas metodologias de ensino facilitam e promovem o aprendizado de uma melhor forma, podendo ser utilizado no ensino e em toda a área de conhecimento. E também no nosso país, o processo de inclusão digital está cada vez mais forte. E adotar tecnologias em sala de aula desperta em nossas vidas e também na dos alunos o interesse pelo ensino e pode auxiliá-los, inclusive também no mercado de trabalho. E em suma, o educador tem que se atentar a tais necessidades, a fim de que entender que as mudanças e seus benefícios são algo eficaz. As tecnologias como o computador, a televisão e o vídeo têm um enorme potencial no processo de ensino e aprendizagem e pode contribuir significativamente para a mudança de toda a prática docente. Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Maria Eduarda. Vou falar um pouquinho sobre a utilização do computador no ambiente escolar. Podemos perceber que a tecnologia está presente em toda a sociedade, principalmente na realidade das crianças e jovens, quanto nas escolas privadas e estadual. A hipótese adotada nesse trabalho é que os professores não precisam ter domínio aos computadores para se tornar usuários. Os profissionais estão preocupados com o desempenho das crianças e jovens com as novas tecnologias e o interesse das aulas que envolvem o uso do computador. Os educadores precisam avaliar se o uso do recurso didático é viável e significativo na sua prática pedagógica. Boa noite, meu nome é Gabriela e eu vou falar sobre o percurso metodológico. Foi realizada uma pesquisa de estudo de caso na Escola de Ensino Fundamental e Médio José Barcelos, que fica em um bairro periférico da cidade de Fortaleza, no Ceará, com o desejo de conhecer a realidade do uso das tecnologias da informação e comunicação na EJA, onde tiveram como participantes da pesquisa 5 professores, o monitor do laboratório de informática e 25 alunos da educação de jovens e adultos. Com isso, foi distribuído um questionário a cada participante e feita uma observação na sala de aula e no material didático da escola, como também foi feita uma entrevista com o monitor do laboratório. O questionário teve perguntas abertas e fechadas e divididas em 4 módulos. A pesquisa revelou também que os professores procuram adequar o conteúdo às características de cada estudante e seus conhecimentos prévios. A primeira pergunta do questionário foi sobre quais recursos tecnológicos poderiam ser utilizados em sala de aula para melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Os mais falados foram a TV, o vídeo e o DVD. Depois foi lembrado do retroprojetor e das filmadoras. E por último, aparece o computador com 33% das respostas dos participantes.
Com isso, vemos que o computador não é o recurso mais utilizado pela escola para auxiliar na aprendizagem, visto que poucas pessoas incluíram ele nas suas respostas. Agora, através das respostas obtidas no questionário, eu fiz gráficos que demonstram as porcentagens que as opções foram escolhidas pelos participantes da pesquisa. Na segunda pergunta, foi perguntado qual o objetivo do professor em utilizar os recursos tecnológicos em sala de aula. Aproximadamente 50% dos participantes falaram que o objetivo seria aproximar o aluno da aula, despertando maior interesse pelo assunto abordado. E aproximadamente 26% responderam que é por entretenimento, quando, por exemplo, o professor coloca filmes. 17% disse que é para facilitar a interação entre os alunos, o professor e o conteúdo. Quando foi perguntado se a escola possui equipamentos suficientes para atender às necessidades de todos os professores, aproximadamente 65% disseram que sim, 35% disseram que não. E os que disseram que não, foi revelado que existe uma dificuldade em ter o acesso aos recursos tecnológicos. E com poucos equipamentos, os professores precisam solicitar com antecedência e aguardar disponibilidade para o seu uso. A próxima pergunta foi quanto ao uso da informática como ferramenta de ensino-aprendizagem. E aproximadamente 75% responderam que nunca utilizaram o computador para o ensino-aprendizagem. 16% algumas vezes e apenas 9% responderam fazer o uso muitas vezes para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem, uma porcentagem pouca em relação às outras. Então, a pesquisa teve a seguinte conclusão: a pesquisa concluiu que os recursos audiovisuais são as únicas ferramentas de apoio nas atividades em sala de aula, como os vídeos, a TV e o DVD. E quanto ao uso dos computadores no ambiente escolar, a realidade está muito distante do que realmente é esperado, que seria o uso frequente do computador para o auxílio do ensino-aprendizagem dos alunos da educação de jovens e adultos, além de ser essencial incluir esse recurso tecnológico na sala de aula e facilitar o contato com as novas tecnologias da informação e da comunicação. Para concluir, vemos claramente e observamos ao longo do trabalho que as tecnologias da informação e comunicação transformam toda a esfera social, principalmente o ensino e aprendizagem. No entanto, não se trata apenas de ensinar e adaptar os alunos e docentes, isso eles aprendem sozinhos em casa, testando sua curiosidade. Assim sendo, por crescer em uma sociedade bombardeada por todas as informações, alguns alunos são bem mais hábeis e dominam melhor o recurso do que alguns professores. No entanto, mesmo os alunos com classe social baixa têm acesso ao recurso na rua, na televisão, etc. E suas experiências e habilidades com as tecnologias são mais favorecidas do que os alunos que cresceram em uma época onde esse recurso era restrito e de que não possuía o tempo para um contato maior com tais tecnologias. Certamente, alguns alunos do EJA se enquadram em tal situação. No entanto, eles precisam de um estímulo maior para buscar uma melhor forma de procurar e construir seu próprio jeito de conhecimento no saber educacional. Vemos também claramente que não basta se equipar para o sistema educacional com os mais diversos recursos. É necessário, gente, muito mais. É preciso de organizações políticas, preparação de professores e uma grande procura para a construção de projetos interdisciplinares de trabalho.
Em suma, encerro falando: o processo tecnológico no ambiente escolar exige maior empenho do professor em sua metodologia, na qual ele faça uma integração em toda a sala de aula. Afinal, o professor deve entender a sua prática docente e transformá-la a fim de ensiná-la e também aprender na sala de aula.